A nossa querida Josefa Poti está aqui, que é a nossa querida fisioterapeuta. Então, quero dizer para você que está assistindo o nosso programa que ela é fisioterapeuta neurofuncional. E ela já se encontra aqui no nosso estúdio, sempre muito querida, para falar sobre um assunto que, de uma certa forma, vai sensibilizar, que é a campanha que sensibiliza a população sobre a prematuridade. Né? E é muito importante a gente falar sobre isso para sensibilizar ainda mais as pessoas. E é com ela que a gente vai falar agora. Tudo bem? Menina, eu já me sinto em casa aqui. Bom, que tudo ótimo. Você já é convidada especial. Eu já falei. Vou falar até pra Sofia também. Chegou aqui a primeira vez no programa, todas as outras vezes. Oh, maravilha. Já é cartão, já é porta aberta, né? Não precisa nem de cartão VIP, né? Precisa não, já tô Tava em casa. com saudade de você. Pois é, menina, coisa boa, né? E esse mês de novembro a gente chega falando de prematuridade. Prematuridade é um mês, graças a Deus, de conscientização de muitas coisas, né? Então, estavam falando sobre o câncer de próstata, né? O Novembro Azul, que é uma campanha importantíssima de prevenção ao câncer de próstata, mas também é o Novembro Roxo, né? Que é o mês de conscientização sobre a prematuridade. E aí a gente não deixa de dar responsabilidade também para quem está assistindo o nosso programa. Isso. Né? Para você, mamãe, você que não se organizou, não se preparou para uma gravidez tranquila, né? Muitas vezes você não busca os exames necessários, você não tem um pré-natal ideal. Exatamente. Às vezes você fica sabendo da gravidez já um pouco mais tarde, e aí você já perdeu alguns meses dessas consultas, desse cuidado. E a gente tem aqui no... Ai, que coisa mais linda, gente, é muito bom, né? A gente tem aqui o Novembro Roxo. Nós vamos mostrar para quem está em casa, em o nosso programa, esta maravilha de bebê que está na telinha, mas a gente precisa chamar a atenção. Né? A gente precisa chamar. Olha que coisa mais linda de se ver, gente. Como é bom a gente ver um bebezinho. Verdade. É vida, é nascimento, né? Esperança. Renascimento, esperança nesse mundo, né, louco que a gente está vivendo. Né? Ter vidas vindo é muito importante. Né? E, assim, uma coisa muito importante a gente falar também, Vanusa, que nem sempre, né, óbvio que é ideal ter um pré-natal adequado, óbvio, né, mas existem outras situações que podem ocorrer durante o período gestacional que ocasionam a prematuridade, né? Um exemplo muito comum são as pré-eclâmpsias, né, que é o aumento da pressão arterial durante a gestação, né? E aí a fisioterapia, ela se faz necessária desde o nascimento dessa criança, porque às vezes a criança prematura, ela precisa ficar na UTI neonatal ou então na unidade de cuidados intermediários, né? E aí já iniciar o processo de estimulação precoce. Pronto. E aí a gente chama a atenção desse lado da criança prematura, mas a gente chama a atenção da mamãe que às vezes não tem aquele... Por que a gente fala que é interessante o pré-natal? Por que é importante você estar desde o início com sua médica, com seu profissional ali lhe acompanhando, seu ginecologista, seu obstetra? Por quê? Porque ele vai analisar tudo em você, inclusive a sua pressão. Tudo. Diabetes gestacional, presença de infecção, formação da criança no ventre materno, né? Então, tudo isso são fatores, né, que contribuem para uma gravidez saudável, né? E que, se o pré-natal for feito de forma adequada, né, a gente sabe que existe um risco muito menor de haver a prematuridade, mas existem também casos que situações que não estão no controle. Sim, às vezes não está no controle, exatamente. É verdade. Inclusive, a gente chama a atenção das pessoas que estão vivendo momentos de muito estresse. Sim, a gente teve um boom muito grande de partos prematuros, né, na pandemia do Covid-19, né, porque é uma infecção, né, e uma infecção por um vírus muito forte. Então, a gente teve um boom de partos prematuros e foi muito importante, foi e é. E é importante. E é muito importante a presença do fisioterapeuta no cuidado precoce. Porque, veja só te interrompendo um pouquinho, é uma criança que vai nascer por um estresse, uma criança que nasce prematura não nasce no período adequado, né, antes das 37 semanas, e ela vai passar por mais estresses. Né? Então, se é uma criança que geralmente fica hospitalizada, ela vai passar pelos acessos, né? Exames, incubador. Então, tudo isso é um ambiente que causa estresse na criança. Verdade. E aí você, como fisioterapeuta neurofuncional, a gente chama a atenção dessa... Você acompanha essa mãe do início até
o fim. Por exemplo, aquela mãe, digamos que ela tem um problema de pressão, ela tem aquela preocupação. Hoje a fisioterapia ela tem chegado. Mas, por exemplo, essa criança ela nasceu prematura. De que forma que você, como fisioterapeuta, vai estar acompanhando e cuidando dessa criança junto com essa mãe? Com essa Interessantíssima essa pergunta, porque hoje... são duas situações, Isso, né? Porque hoje a fisioterapia ela tem uma gama de áreas, né? Então, assim, a fisioterapia ela atua na mãe, no cuidado materno-infantil, né, com a fisioterapia obstétrica, e nós, fisioterapeutas neurofuncionais e pediátricos, vamos lá para o bebê. Sim. Né? Então, é uma equipe realmente, né, e várias áreas da fisioterapia estão dentro desse contexto. Né? Então, a gente tem a fisioterapeuta obstétrica, que vai cuidar da mãe, né, tanto no antes, durante e após a gestação. Sim. Tem um fisioterapeuta neurofuncional e pediátrico, que vai dar atenção especial para o bebê. Né? E aí, nós temos que estar atentos, principalmente aos marcos do desenvolvimento motor. Isso daí chama atenção, por isso que é muito bom, graças a Deus vocês chegaram ao mercado, né? Amém. De uma forma mais precisa. Não Sim. que vocês não estivessem, talvez as pessoas não tivessem muita consciência Sim. do que vocês seriam capazes. E essas especializações, pessoas que foram se especializando de uma forma muito positiva. A gente tem vários fisioterapeutas no mercado, mas cada um tem sua especialidade. Sim. E a sua é um neurofuncional. Pronto. A criança nasceu prematura. Qual é o cuidado que aquela criança vai ter a partir daquele momento com você? E que muitas vezes eu não tendo esse profissional perto de mim, eu poderia ter grandes problemas com essa criança. Sim. Então, assim, primeira coisa, se for uma criança que for ficar hospitalizada, o cuidado já começa dentro do próprio hospital. Certo. Né? Então, aquela criança nasceu, ela está no mundo, ela precisa agora viver de acordo com aquela realidade. Então, a gente começa com a estimulação precoce, posicionamentos dessa criança, né? Estímulo de trocas posturais, né? Muitas vezes, essa criança também necessita de suporte ventilatório, então entra a fisioterapia respiratória também, que vai ajudar, né, nessas trocas gasosas, no processo também de maturação do pulmão. Né? E aí, quando essa criança sai do ambiente hospitalar, geralmente, ela é acompanhada pelo fisioterapeuta até os 2 anos de idade. Ai, era isso que eu queria saber, até 2 anos de idade. Até 2 anos de idade é o ideal. O ideal. O ideal, por quê? Porque a gente vai precisar se atentar ao que a criança consegue fazer e ao que a criança não consegue realizar de acordo com a idade dela. Então, assim, se ela nasceu um pouquinho antes do tempo, te dando um exemplo, pode ser que ela tenha dificuldade de segurar o pescocinho, né? Então, assim, de 0 a 3 meses, o ideal é que a criança esteja com controle cervical. Mas por conta da prematuridade, se ela não for estimulada, talvez ela não consiga essa aquisição. E assim vai dificultando os outros ganhos motores. Então, o ideal é que a criança seja acompanhada até os 2 anos de idade. Agora, Josefa, você que tem acompanhado muitas mães, muitas crianças, o que você sentiu de diferente quando não se tinha esse acompanhamento e o quanto isso é importante para uma mãe? Por exemplo, você disse que até 2 anos, porque dali, por exemplo, digamos, de 2 anos para frente, ela já está preparada para seguir a vidinha dela como se ela tivesse nascido no tempo certo? Ou não? Depende muito. Né? Essa é uma pergunta que a resposta varia muito, porque veja só, depende de como essa prematuridade ocorreu. Então, vamos lá, essa criança nasceu prematura. É uma criança que logo após teve crises convulsivas, teve lesão neurológica, né? Teve anóxia durante o nascimento. Então, a gente precisa analisar o contexto dessa prematuridade. Né? Se a criança nasceu prematura, mas ela não teve nenhuma lesão neurológica, a gente vai acompanhando esse desenvolvimento até os 2 anos de idade, né? O mínimo ideal é que seja até os 2 anos de idade, mas se for uma criança que teve repercussão neurológica de fato, aí a gente vai acompanhando até sanar todas essas repercussões. Conversando com a nossa querida Josefa. Josefa, minha querida, eu queria que você me falasse ainda desse lado da prematuridade. Como é que essa criança vai ser cuidada no sentido assim, vocês observam se precisa levar para um outro tipo de médico? Sim. Vocês vão acompanhando se aquela criança precisa fazer determinados Sim. exames? Como é que funciona? Então, o fisioterapeuta hoje é um profissional de primeiro contato. Sim. Né? Então, quando essa criança chega até nós, quando esse bebê chega até nós, a gente procura ter um olhar integrado.
Então, muitas vezes é uma criança que chora muito, uma criança muito irritada, né? Já tem um contexto comportamental envolvido. Então, a gente já encaminha para um psicólogo. É uma criança que a gente observa na hora do choro, que já tem a linguinha presa. Então, a gente vai encaminhando para o fonoaudiólogo. É uma criança que já vem do neuropediatra, mas a gente ainda observa que não está atingindo de forma ideal, de forma esperada, né, as aquisições motoras. Então, a gente pede uma reavaliação do neuropediatra ou então uma outra segunda opinião, né? É sempre importante falar sobre o contexto multiprofissional, né? Hoje em dia, esse bebê prematuro, quando ele vem para os profissionais de saúde nesse contexto multiprofissional, as evoluções são bem mais efetivas. Muito interessante você falar sobre isso, e interessante que um dia desse eu estava conversando com uma amiga e ela teve um bebezinho e de repente eu vi, porque às vezes quando você não é especialista, você não descobre algumas situações que acontecem. Por isso a importância de um fisioterapeuta acompanhar essa criança, porque tem algumas coisas que vai passar despercebido. É tão assim, é tão tênue que você não percebe. Que você não percebe. Por exemplo, tem criança que tem dificuldade para mamar. Sim. E de repente tem que fazer um cortezinho na língua ainda bebezinho, para que essa criança possa realmente movimentar essa língua, para não vir ter problema no futuro, até com a fala. Isso é real, né? Real, né? E é um trabalho muito bem feito. Às vezes uma mãe não consegue perceber. Não consegue perceber, e é um trabalho muito bem feito pelos profissionais da fonoaudiologia e dos otorrinolaringologistas, né? Os otorrinos, eles têm um papel muito importante nesse contexto, junto com o trabalho da fonoaudiologia. Interessante que ela é dentista, e eu observei isso através da própria forma, da especialidade dela. Quer dizer, tem muitas formas, mas quando você tem um especialista certo observando. Com certeza. A mãe, ela ainda é realmente, a mãe é a mãe, independente da profissão ela tá dela. Tudo muito bem, tá ótimo. E de repente não tá tudo muito bem. Os dentistas também, os odontólogos, né, eles participam também desse processo multiprofissional, né? Inclusive prevenindo infecções, né? O respirar. Me fala dessa parte do lado respiratório dessa criança prematura. Então, muitas delas, né, apresentam-se com a respiração alterada, que é o que a gente chama de dispneia, né? Que é uma alteração do padrão respiratório, muitas vezes causado por essa imaturidade pulmonar mesmo, né? Muitas mães precisam tomar a medicação para amadurecer rapidamente ali o pulmão do bebê, e sabendo que vai ser um parto prematuro muitas vezes, então é preciso que o fisioterapeuta também atue nessa área respiratória. E como é que fica essa questão do sol na vida dessa criança? É sempre bom tomar sol, né? Uma vitaminazinha D é importante. Agora, uma fisioterapeuta como a Josefa acompanhando é maravilhoso, que ela é toda cuidadosa. A vitamina D é precisa, é necessário, né? E é um cuidado que a gente repassa para os pais em casa, né? Sempre colocar essa criança exposta ao sol, para aumentar os níveis de vitamina D. Aí, no caso, para você que está acompanhando essa criança, ósseo. Para você que está acompanhando essa criança prematura, como é que ela tem esse acompanhamento relacionado a esse sol? Então, depende muito, porque às vezes ela também precisa fazer, né, o banho de luz ainda no hospital para prevenir a icterícia, né? Mas assim, a criança prematura em casa, ela precisa desses cuidados extras, mas ela também precisa levar uma vida leve. Então, assim, a mãe, naquela manhãzinha cedo, ou então mais ali para 9 horas da manhã, leva o bebê para dar uma voltinha no sol, né? É importante para regular o ciclo circadiano da criança, né? Relacionado ao sono também, né? O bebê prematuro tem muita alteração no ciclo do sono. Então, entender que é dia, né? Entender que estamos de dia no turno, pegando aquela vitamina D que é importante para fortalecimento ósseo, é importante para fortalecimento da musculatura, né? Associada a todas as atividades que a gente vai fazer com essa criança. No caso, vocês como fisioterapeutas, acompanhando essa criança, vão ser horas, são sessões, como é que é feito? Geralmente são sessões alternadas, né? Durante a semana. E dependendo da tolerância desse bebê,
né? A gente começa com uma sessãozinha ali de 40 minutos até 50 minutos, né? Dependendo do nível de tolerância desse bebê. Muitos não gostam do toque, né? Por quê? Porque a experiência de toque que eles têm no hospital, mesmo com a humanização, causa às vezes dor, né? São as agulhadinhas para fazer exame, muitas vezes um acesso, né? Muitos utilizam respiradores, né? Suporte de oxigênio. Então, a sensação que ele tem do toque é ruim, né? Mesmo sendo um trabalho extremamente humanizado das equipes multiprofissionais que atuam nos hospitais. Então, muitos deles têm essa repulsa. Então, a gente vai trabalhar ali com aquela coisa mais suave, mais calma, mas sempre estimulando os marcos do desenvolvimento, né? As aquisições que esse bebê deve realizar. E esse é o papel maior de vocês na fisioterapia, exatamente, né? Então, por exemplo, de 0 a 3 meses, o que o bebê deve estar fazendo? Né? Então, segurar o pescocinho, né? De 4 a 6 meses, rolando, sentando com apoio, né? De 7 a 9 meses, né? O principal que toda mãe quer, que é o engatinhar, né? E aí depois ficar em pé para depois caminhar. Por isso que é interessante a fisioterapia acompanhar essa criança pelo menos Sim. até 2 anos de idade. Exatamente, porque aí a gente já percebe que é todo esse processo. Um maior nível de independência, mas ainda assim tem crianças que a gente acompanha após os 2 anos de idade, né? E aí já entra outros profissionais, né? Porque veja só, a criança que ela é estimulada, ela tem tendência também a se desenvolver melhor, por exemplo, na escola. Então, por exemplo, uma criança que não passou pela estimulação precoce, quando ela vai para a idade escolar, ela pode apresentar atraso de aprendizagem, né? E aí já entra o profissional psicopedagogo, né? Psicólogos, enfim, o professor. Muito bom, muito bom. Faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa assistindo o programa? Muitas dúvidas, né? Que as mães sempre perguntam. Meu filho nasceu... Quando é considerado prematuridade? Né? Então, um bebê que nasce antes das 37 semanas gestacionais, ele é considerado prematuro. E outra coisa, outro aviso que eu sempre dou para os pais, é uma dica, na verdade, né? Uma dica e um conselho. Olha aí. Não espere o seu filho prematuro, se seu filho nasceu prematuro, não espere ele apresentar algum atraso. Já corra logo para os profissionais, já procure logo os profissionais. Para que isso não venha acontecer. Isso, a gente não precisa esperar o atraso acontecer. E é por isso que a gente atua dentro do contexto da estimulação precoce. Ai, muito bom. Adorei estar aqui com você para falar, para alertar, para chamar a atenção da população. Então, você que está acompanhando o nosso programa pode entrar em contato com a Josefa Poti. E o seu Instagram para quem está assistindo o nosso programa agora. Meu Instagram é @Josefa Poti. Lá tem um pouco da minha vida pessoal, mas tem várias informações boas. Tem muito também da minha vida profissional, né, na área neurofuncional onde eu atuo, nas instituições onde eu dou aula também. Então, fico muito feliz de estar aqui, como falei pra você no off, viu, gente? Aqui eu já me sinto em casa. Eu já chego, já vou tomando meu cafezinho ali na recepção. Linda. Ela me recebe com esse sorriso maravilhoso. Não tem como a gente não se sentir em casa. Coisa boa. E eu agradeço mais uma vez o espaço. A gente fica feliz. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Amém. E venha sempre. A todos nós. Tá bom? Olha, apareceu aí, vai aparecer novamente na telinha o Instagram da nossa querida fisioterapeuta, tá bom? Para que você entre em contato com ela. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas eu volto no instante. Você já bebeu água? Ainda não bebeu água? Pois beba agora.